tudo bem? Márcio Gonçalves aqui da Cria Valor. Hoje um pouquinho diferente nosso café da manhã com gestão. Vamos responder algumas dúvidas aí, alguns questionamentos que aconteceram durante a semana. Então vamos lá. A gente agrupou os questionamentos em 3 grandes grupos, né? O primeiro grupo fala sobre planejamento, o segundo grupo fala sobre custos, né, que apareceu bastante, e o terceiro grupo, mas não menos importante, fala sobre vendas, né, como vender bem, como vender criando valor. E nesse contexto, a gente relacionou aqui alguns, eu vou ficar olhando para baixo porque estou com uma cola aqui, né, então o que eu vejo é o papel importante do líder, né, a gente vê aí nesse momento de pandemia, de crise, algumas empresas ficando estagnadas, né, estáticas, esperando o momento da retomada. Então, a grande dica é não fiquem parados, né, busquem, movimentem-se, interajam com a sua cadeia produtiva, falem com seus parceiros, falem com seus, né, clientes, principalmente clientes, né, façam uma leitura rápida aí, né, o quanto mais rápido e mais efetiva melhor, mas não fiquem parados, tá? Isso foi uma recorrência aí que aconteceu e eu acho que com a retomada do mercado aí, né, em função do decreto que afrouxou um pouco aí a questão do isolamento, ele está mais eminente, né? Mas as empresas, né, que mesmo no isolamento, mesmo no decreto que impedia as suas atividades acontecerem, aqueles que se reinventaram, que fizeram conta, né, que planejaram, provavelmente vão sair um pouco melhor. Outra questão que a gente fala bastante é a questão da disciplina, né? Então, a gente está aqui toda terça-feira de manhã conversando com vocês, levando um pouco de conhecimento, faz parte dessa disciplina, né? Tá aí a Priscila, o Hugo Albinotti lá de Gravataí, né, com suas lojas aí de calçados femininos, o Rodrigo da Serializa, a Giovana, que legal, o pessoal acordando cedo aí com esse frio, né, mas faz parte, é isso aí. Então, assim, planejamento, turma, essa é uma das principais etapas do nosso método aqui, né, a gente trabalha fortemente a questão do planejar, né, de fazer conta, de montar cenários, de buscar alternativas, né? Então, assim, esse momento, mais do que nunca, é um momento propício para isso, né? Se o volume de vendas está tendo um outro comportamento, o que a gente tem que fazer, né? Quais são as leituras e alternativas que a gente tem para conseguir melhorar isso aí? Então, planejar é fundamental. O Ricardo da Evoque aí, tudo bom? Pessoal, então é isso aí. Planejar, replanejar, né? Porque a gente vê que muitas vezes aquilo que a gente sentou com a equipe, que a gente comunicou, que a gente direcionou, não está dando certo, cara, refaz, né? E refaz rápido. Então, planejar é o momento, né? É o mote aí que a gente vem falando aí há mais de 60 dias, né? A gente vinha falando de indicadores econômicos, mas de um modo geral a gente só vê, né, uma retórica de mensagem ruim, né? Então, assim, a gente sabe que vem uma recessão aí, que nós estamos num comportamento de queda, então só cabe a nós aí fazer planejamentos, né, buscando alternativas para retomar a economia. Então só depende de nós empresários, nós empreendedores aí, que temos nossos negócios, de buscar alternativas, tá? Aí o Márcio da Falker aí, parceiraço, tudo bom? Então, pessoal, isso, planejar eu acho que é o mote, né? Então, acordar cedo, reunir a turma aí para dar um direcionador para o dia, para a semana, para a quinzena e buscar alternativas. Esse é o principal ponto do pessoal que nos perguntou bastante aqui com relação ao planejamento, o que fazer, como começar. E aí, um dos temas que a gente já conversou bastante com o Leandro Long, lá da Esquadra, que a gente teve uma live aqui falando sobre gestão de crise, né, e gestão de risco, né, e a importância de criar reuniões, comitês para se falar sobre isso, né. E
trazendo um pouco aqui do conceito, né, a diferença de gestão de crise e gestão de risco, é que na gestão de risco a gente faz todo um planejamento prévio antes da crise, né? Então a gente consegue, dentro de uma metodologia, mapear os riscos eminentes do negócio, aqueles que a gente consegue mapear, aqueles que são prioritários, e montar uma série de planejamentos, né? Uma série de ações, de contramedidas para conseguir mitigar aquele risco. Já na gestão de crise é o que a gente está passando aqui com a pandemia, né? Ó, a Renata Vasconcelos entrando cedo aí, ó, que coisa boa. Então, assim, quando a gente fala em gestão de crise, a gente já está no meio da crise. Então, muitas vezes aquele planejamento, né, a gestão do planejamento, ela vem a nos dar um maior conforto, uma maior efetividade das ações corretivas, porque a crise instaurada ela foi mitigada pelo planejamento, mas porém, né, todavia, contudo, no momento que a gente está vivendo agora, fica difícil, né, porque a gente não conhece, a gente não tem vacina, a gente não tem ações corretivas aí, efetivas contra o coronavírus. Então, sim, a gente está num momento de crise, né? E ter uma estrutura aí de gestão, né? Seja o nome que queiram dar aí, né? De comitê de crise, grupo de trabalho, ou seja, a gente tem que ter um momento, mais importante é isso, é ter um momento entre os sócios, entre os funcionários, né, os colaboradores, os parceiros, da gente conseguir sentar, conversar e dar um alinhamento. Isso é o mais importante, né? Então, assim, muitas vezes dá a oportunidade de quem não fala falar, né? A gente vê isso muito. Muitas vezes a gente tem que mudar e usar ferramentas para conseguir fazer com que aquelas pessoas que são mais acanhadas ou que na presença do chefe, na presença do líder, né, na presença do dono do negócio, dos sócios, fica mais acanhado. Então, muitas vezes a gente faz uma caixinha, né, de questionamentos, outra caixinha de respostas para tais perguntas. A gente compila essas informações previamente à reunião e conversamos sobre as respostas frente às perguntas, né, para que fique mais leve a reunião e as pessoas consigam se expor, né, previamente, e aquilo vire pauta da reunião, né? É corriqueiro a gente acabar a reunião e aí vem uma ideia depois da reunião, pegar alguém no corredor e dizer, Márcio, eu queria falar, mas eu não falei, né? E aí isso vira pauta da próxima reunião. Então, assim, planejamento fundamental. Outra questão, metodologia, né? Então, assim, planejar com método, é isso aí que cria valor, que dá resultado de forma mais eficiente, mais efetiva, né, reduzindo os prazos dos resultados, né, ou pelo menos a gente errando mais rápido, né, para poder aí sim traçar um caminho para resultados efetivos. Tem um vídeo aqui no canal da Cria Valor que fala sobre isso, né, fala sobre a metodologia de realização de reuniões. Eu não vou entrar aqui no mérito porque está lá, e realmente ter toda uma metodologia de realização de reuniões é muito importante, né? É corriqueiro aí pessoas que nos falam que não trabalharam, hoje eu não trabalhei, eu fiquei só fazendo reunião, né? Então, qual é a efetividade dessas reuniões, quais são os objetivos, né? Quais são as entradas e saídas desses momentos. Então, com relação ao planejamento, acho que de modo geral era isso, né? E outra questão ainda com relação ao planejamento é conseguir montar cenários, né? Então, assim, o que acontece, né? Identificar as variáveis que mais impactam no nosso negócio e conseguir montar algumas simulações, né? Os cenários nada mais são do que simulações com relação ao futuro, né? E se, né, aumentar o número de clientes, né? O que acontece se aumentar o custo da minha matéria-prima? O que acontece, né, se eu perder meu fornecedor? Né? Quais são os fornecedores que eu tenho substitutos ao nosso insumo principal, por exemplo? Enfim, né, tem alguns clientes aí que trabalham com insumos oriundos da China, né? Então desenvolver uma cadeia alternativa aqui no Brasil é fundamental. Tá? Então o planejamento, acho que de modo geral a gente respondeu aqui os principais pontos, né? E o segundo ponto a gente falou sobre custos, né? Então no momento de pandemia que a gente vê
nosso volume de vendas sendo perdido, né? A gente teve aí clientes com 80% de queda no faturamento e agora com a abertura a retomada da economia aqui local, a gente vê aí alguns clientes conseguindo retomar um patamar na ordem de 50% do faturamento histórico, né? Desse período agora do mês de junho. Então, as coisas tendem a melhorar, né? Estão assim, andando de lado, está um pouquinho melhor para alguns segmentos, para outros nem tanto. Então, assim, entender a realidade, né? É também um dos passos primordiais para a gente conseguir seguir em frente. Com relação a custos ainda, a gente tem como a maioria das pessoas sabe, a gente trabalha o segmento do agronegócio, né, a cadeia produtiva do agronegócio, desde o produtor até a agroindústria, passando ali pelos dealers, né, as revendas, né, de produtos e insumos. E eu sou o head, né, tá na moda falar head agora, mas eu sou o responsável por esse braço do agronegócio. Então, assim, custo é a nossa realidade, né? O nosso único e principal controle na gestão do agronegócio é custo, né? Então, o que a gente pode falar sobre custo? Identificar o processo, isso a gente faz em todos os negócios, mas no agronegócio é mais representativo, identificar o processo do nosso negócio. Então, assim, se custo é representativo, comprar bem faz toda a diferença. Então, comprar bem, ver a relação de troca, enfim, criar parâmetros, né, para a gente comprar da melhor forma possível. Segundo ponto, processo de transformação, ou seja, eu transformei dinheiro em insumo, né, então eu tenho que comprar bem esses insumos. O segundo momento é transformar esses insumos em produção, transformar ele, né, ou seja, os insumos do produtor primário lá em grão, o grão em alimentos, né, o insumo da indústria em produtos semi-acabado, beneficiado, enfim, esse processo de transformação. E a próxima etapa do processo seria a tomada de decisão na hora de vender, né, então assim, aí a gente entra em vendas, né, que é o último tema que a gente vai abordar hoje, mas vender bem, né? Esse é o principal ponto e que a gente destaca muito aqui, que a gente fala de gestão financeira, a gente fala de longevidade dos negócios, a gente fala de comunicação interna, mas é muito bonito tudo isso, né? Sistemáticas de reunião, metodologia para resultados, mas sinceramente, se não houver resultado financeiro, se não criar valor, todas essas movimentações que a gente faz, nada se justifica. Então, ter resultado financeiro é o que justifica a gente ter toda uma estrutura de gestão, uma estrutura de comunicação, uma estrutura de governança, né? Então, como trabalhar a comunicação interna entre os stakeholders, né? Ou seja, como é que está a minha comunicação entre os colaboradores, né? As informações vêm redondas, de forma sistemática e estruturada, ou a gente está pegando muita informação na rádio corredor? Enfim, né? Mapear essas questões faz parte do nosso trabalho, mas, de novo, se a relação entre faturamento, né, gastos, que são os custos e as despesas somadas, e se essa relação de receita, né, menos os gastos não for positiva, né, o faturamento não cobrir esses desembolsos aí, a gente está fadado a ter um negócio que não vai prosperar. Então, os movimentos, cada vez mais, eles têm que ser calculados e medidos, né? Ou seja, a gente tem que criar valor para que o negócio prospere e a gente consiga ter um negócio longevo, né? Então, outra pergunta agora para finalizar aqui. Falamos sobre planejamento, a importância do planejamento e ter uma sistemática de atualizações com relação a cenários. Falamos sobre a importância também de controlar custos, né? Então, assim, comprar bem, transformar, né? Beneficiar, enfim, transformar, realizar o serviço, né? Que é o processo intermediário aí. E, no final, vender bem, né? Faturar bem, criar estruturas de precificação que viabilizem o negócio dentro do custo e dentro
de um cenário de mercado também, né? Como é que está o preço dos nossos concorrentes, o que eles agregam, né? Quais são os diferenciais competitivos, a gente está com preço mais caro, mas o que a gente entrega, a gente está com preço mais barato, mas enfim, qual é o nosso posicionamento como negócio. E o outro ponto importantíssimo é a questão de criar valor e ter foco em resultado. Então, para fechar, tem uma pergunta que eu achei bem interessante, de um estudante de administração que perguntou: tá, Márcio, tu fala em gestão inteligente, né? O que é gestão inteligente e por que vocês abrangem única e exclusivamente, ou de forma prioritária, né, a gestão financeira e a gestão da governança, né? Então, eu adorei essa pergunta porque ela justifica todo o nosso método de trabalho. Nós começamos prioritariamente pela gestão financeira. Eu brinco porque ninguém quer perpetuar a desgraça, né? Então, assim, ter um negócio que é viável financeiramente, ter um negócio que vai viabilizar a harmonia, né, entre os stakeholders, vai dar uma qualidade de vida para as pessoas, a gente vai conseguir proporcionar remunerações adequadas ao mercado, a gente vai conseguir tornar o negócio com um caixa, né, positivo. É isso que a gente quer fazer. Então, primeiro, o nosso trabalho inicialmente começa com essa visão. A gente conta com contadores, né, com economistas, com engenheiros, administradores e psicólogas para entender a situação atual, né? Então, assim, os números nos dão um overview aí do momento atual e a gente consegue montar alguns cenários junto com os clientes. A partir desse plano de ação para a saúde financeira, a gente começa a poder conversar e implantar algumas ferramentas de governança, que muitas vezes já são ferramentas utilizadas, mas não são bem sincronizadas. A gente começa essa sincronização, a gente começa a ver essa melhoria, essa mudança de patamar de um resultado pífio ou de um resultado deficitário para um movimento de geração de caixa positivo, para um movimento de, muitas vezes, até de estruturar algumas operações financeiras ou de fazer algumas fusões e aquisições para tornar o negócio viável. E aí, a partir daí, a gente começa a poder pensar na longevidade desse negócio, de criar, e aí sim, comitês, conselhos de família, conselho de donos, né, de sócios, enfim, seja o nome que queiram dar, mas aí sim a gente começa a poder estruturar o negócio, porque o negócio aí começa a ficar atraente para as pessoas, começa a ficar um patamar de positividade, né? Ou seja, eu quero fazer esse negócio crescer, eu quero poder participar, contribuir, e aí a gente começa a poder criar regramentos, né? Para poder tornar de fato esse negócio viável e longevo, né? Então, por isso, começamos pela parte da gestão financeira, da viabilidade do negócio, para daí sim, no segundo momento, ou até mesmo em paralelo, né? A gente faz muito em paralelo isso. E o mais interessante é que muitas vezes, quando a gente está falando com nossos clientes, a gente vai lá na frente e fala: então assim, segunda-feira que vem tem a nossa reunião do projeto, a gente tem, né, todo o desdobramento da meta, os indicadores, né, e o plano de ação para a semana ou para a quinzena, né, com o nosso acompanhamento. E aí a gente, em dado momento, a gente passa para essa parte mais formal da governança, né, da longevidade do negócio. Eles falam: tá, mas isso aí tu já começou a fazer aqui na primeira, na segunda semana que tu estava aqui na companhia, né? E aí a gente vê isso, assim, que não tem como separar, né? A gestão, ela tem que ser integrada, tem que ser sistêmica, e aí sim que a gente vê que o negócio é viável e cria valor. Então, acho que por hoje é só. A gente vai deixar salvo aqui esse café da manhã com gestão. O Dr. Thiago Sponton aí acordando cedo, deve estar lá em Santa Cruz, pegando fiozinho. Semana que vem estamos aí. Então tá, e avisar que a gente está retomando aí paulatinamente, com todos os cuidados das atividades presenciais, né? Então estamos indo aí hoje vamos
retomar os trabalhos ali em Pantano Grande. Em função do feriado aí, semana que vem a gente está em Camaquã. Em breve estaremos também aí na região oeste, lá, vamos falar fronteira oeste, né, conversando com o pessoal de Jaguarão, Pelotas. Né, então, espera poder contribuir para essa retomada aí e que essa retomada seja não só gradual e paulatina, mas em alguns momentos a gente consiga realmente retomar e restabelecer com saúde financeira os negócios. Esse é o nosso objetivo, é criar valor com vocês, estamos à disposição. Hoje vou acabar uns 10 minutinhos antes aí, tá bom? Um forte abraço, contem com a gente, até mais. Tchau, tchau.